Se você precisa entender o humanismo de forma clara, direta e sem decoreba, esse vídeo vai resolver isso de uma vez. O humanismo é uma fase de transição na literatura, e essa palavra, transição, é a chave para você entender tudo. Não é ainda uma ruptura completa com o pensamento anterior, mas também não é mais aquela visão totalmente voltada apenas para o religioso. O que começa a acontecer aqui é uma mudança de foco. O ser humano começa a ganhar mais espaço. As atitudes, os comportamentos, as contradições das pessoas passam a ser observados com mais atenção. E isso muda completamente a forma como a literatura é produzida. Agora, ao invés de você tentar decorar listas e conceitos, vamos direto ao que realmente importa. Quem são os principais autores e o que eles fazem na prática. Antes de continuar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é simplificar literatura para você entender de verdade, sem enrolação. Vamos começar pelo nome mais importante do humanismo, Gil Vicente. Se você tiver que lembrar de um único autor dessa fase, é ele. Gil Vicente é o principal responsável pelo desenvolvimento do teatro em língua portuguesa nesse período. Mas o ponto mais importante não é só saber que ele escreveu peças. É entender a função dessas peças. O teatro dele não era apenas entretenimento. Era uma forma de crítica social. Ele colocava no palco personagens que representavam diferentes grupos da sociedade e, através dessas personagens, expunha comportamentos, vícios e contradições. Agora vamos para a obra mais importante dele, que você precisa conhecer. O Alto da Barca do Inferno. Essa obra funciona como uma espécie de julgamento simbólico. A ideia é simples, mas extremamente poderosa. Após a morte, as personagens chegam a um ponto onde precisam escolher entre duas barcas, uma que leva ao inferno e outra que leva ao paraíso. E cada personagem tenta justificar suas ações em vida. Só que ao fazer isso, acaba revelando exatamente aquilo que fez de errado. E é aqui que entra a crítica. O nobre tenta justificar seus privilégios, mas mostra arrogância. O religioso tenta se defender, mas revela hipocrisia. O comerciante tenta se explicar, mas deixa clara a sua ganância. Ou seja, ninguém escapa. A obra mostra que não importa a posição social, todos são julgados pelos seus atos. E esse é o grande ponto. A literatura passa a observar o comportamento humano. Agora pensa no impacto disso para a época. Você tem uma sociedade com forte influência religiosa, hierarquizada, onde certos grupos tinham grande poder. E de repente, esse tipo de crítica começa a aparecer no teatro. Isso mostra claramente uma mudança de mentalidade. E é exatamente isso que você precisa guardar. Agora, além de Gil Vicente, existe outro nome que aparece com frequência quando falamos de humanismo, Fernão Lopes. Mas aqui o tipo de produção é diferente. Enquanto Gil Vicente atua no teatro, Fernão Lopes se destaca na prosa histórica. Ele é considerado um dos primeiros grandes cronistas da língua portuguesa, e o trabalho dele é registrar acontecimentos históricos com mais atenção aos fatos, aos detalhes, à realidade. Isso também representa uma mudança importante. A literatura deixa de ser apenas idealizada e passa a se preocupar mais com aquilo que realmente aconteceu. Uma das obras mais conhecidas nesse contexto é a Crônica de Dom João I. Nessa obra, você percebe uma tentativa clara de narrar os acontecimentos de forma mais fiel, mais próxima da realidade. Existe uma preocupação em observar, em descrever, em registrar. E isso é fundamental para entender o humanismo. Agora junta tudo isso. De um lado você tem o teatro de Gil Vicente, criticando a sociedade, mostrando comportamentos, expondo contradições. Do outro lado, você tem as crônicas de Fernão Lopes, registrando fatos, valorizando a realidade, buscando maior fidelidade histórica. Percebe o padrão? A literatura começa a se aproximar do mundo real. Ela deixa de idealizar e passa a observar. E isso está diretamente ligado à mudança de mentalidade da época. Se você quiser resumir tudo isso de forma simples,
Guarda essa ideia. No humanismo, a literatura começa a olhar para o ser humano de forma mais crítica e mais realista. O teatro expõe os defeitos da sociedade. As crônicas registram os acontecimentos históricos. E os autores passam a se preocupar menos com idealizações e mais com a realidade. Se você entendeu isso, você já entendeu o essencial. Agora me diz aqui nos comentários. Você já tinha visto o humanismo dessa forma mais prática ou ainda parecia algo abstrato? Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez mais claros para você. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal porque na próxima aula a gente vai avançar para o classicismo, onde essa valorização do ser humano se torna ainda mais forte. E lembra, literatura não é sobre decorar, é sobre entender.